Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um EcoCast. E aí, Di? E aí, tudo bem? Opa, tudo certinho. Hoje estamos aqui com os caras feras aqui, ó. Franley e Matheus, os pioneiros do podcast aqui em de Jales, Jales. da região. Da região? Da região. Acho que do Noroeste Paulista que foi o primeiro. Eu não me lembro. É porque, nós, na verdade, nós não temos acesso com esse conteúdo lá de Rio Preto, mas eu acredito que de lá pra cá... Dos que eu conheço de Rio Votuporanga Preto, aqui. a gente tem mais episódios, então acredito que a gente... Os que eu conheço de Rio Preto, É né? que vocês fazem 2 por semana, né? 2 por semana. É, legal. Antes da gente começar aqui, a gente quer falar dos nossos patrocinadores. E hoje a Bendiz A Bendiz, tá na área, hein? isso aí. Você que tá precisando de presente de última hora. Eu. É Aí, ó, pra pra mulher? namorada. É pra mulher? Pra amigo secreto. Mas é pra mulher? Não, pra namorado já comprei. Pô, vai- Infelizmente. Mas não é pra mulher. Não é pra mulher. Bendiz é pra mulher. É prata e joia semi-joia de alta qualidade. Então, Mas eu falo, nós pô, temos se quiser anunciante. comprar aí um brinco pra ele... E né? não pode ser pra homem? Não pode ser uma pulseira pra um homem? Pode, claro. Mas assim, todos os objetos... porque tem pouca procura, né, pra homem. Mas é mais... Mas se o homem feminino, quiser né? usar, fica à Mas, vontade. exatamente. Do jeito que tá Não hoje tem em dia. preconceito. Tá, Você precisa de um preconceito, de um presente pra última hora, quer presentear alguém mesmo, amigo secreto, Natal, Ano Novo, festa de casamento, aniversário, tudo que você quiser. o fica que à você vontade. quiser, chama Bendiz lá. É isso aí. E também temos a Eco Solution, pessoal especializado em projetos de áudio aí para igrejas, para templos, para qualquer tipo de evento. Chame aí também. Vai ter o QR Code. Só chamar a galera do Eco Solution. E agora, os Vocês meninos começam. aqui. Cara, a gente quer conhecer a história de vocês. Fala Quem um é de o cada Franley? vez, né? Sou eu. Casado, tem filhos? Não sou casado, não tenho filho, moro com o Queria. pai e com a Olha mãe. só, criado, não é criado Quantos anos com a você avó, tem? não. Tenho 28. 28. 28. Eu sou Ah. criado com a avó. Você é criado. É criado. Literalmente. Tenho quase 12. Literalmente. Bom, enfim. Sou Franley, sou formado em publicidade comecei na Embi Morumbi, em São Paulo, depois terminei na Unifev. Show. Mais Estudei lá um- também. Que ano que você tava lá? Eu fiquei 2009 a 2013. Em 2013 eu tava entrando na faculdade. Ai, ó. Ah, É é pra- que ele é mais novinho. É um Mais baby. novo, mais novo. Quando é. você terminou? Terminei em 2016. 16 aí já veio pra Jales. Já tava aqui, né? Já Só tava não aqui, veio já. ficava fazendo aquele rolê do Nossa, ônibus lá. Mano, é Nossa, zoado, um cara. saco aquilo, cara. Odiava aquilo lá. Zoado? Eu morava em São Paulo, demorava mais pra eu ir pra faculdade, pro escritório, do que você pra ir pra Votuporanga. Não, é acho que você verdade. ganha. Então, zoado. Exato. E aí me formei lá, ficava trabalhando com os meus pais ali no Jornal A Tribuna. Ah, legal, dos seus pais ali. Isso, Que é. massa, mano. E aí, com uma amiga da faculdade, a gente abriu uma agência de publicidade, e aí a gente tem lá alguns clientes e tudo mais, e a gente vai tocando, né? Uhum. A minha história não é muito longa, mas do que Você eu não tem comecei... namorada? Você falou? Não... Tenho Tem namorada. namorada. 8 anos já. Vixe! Vai 8 fazer anos, 8 tá na anos. União Já- estável já. Não, tem que casar, cara. Namorei Quem tá em enrolando outra quem? cidade. Não. É. De onde ela é? Rio Preto. Rio Preto. Aí tem que ir pra lá todo final de semana, ela vem também. A gente faz Ih, esse... mas vocês casam e vai pra um lugar só. Vai pra Votuporanga, fica no Pra meio. Jales, não, pra Jales. Aqui é a melhor cidade, não tem como. E aí Só só... quem morou só- fora sabe, né? Dá valor na cidade de Jales. Só pra chegar no ponto onde eu e o Matheus, a gente Se encontrou. se encontrou nessa história toda, né? Então, trabalhando com meus pais e tudo mais, e vivendo a vida normalmente. Fazendo meus trampos de publicidade, trabalhando ali com meu pai como diagramador ali, e tocando. Tocando. A gente abriu lá, sei o quê, em 2019, na pandemia? Não, Depois da foi pandemia? 2020, 2020? Não, foi em 2021 ainda que nós começamos. Em 2020 eu cheguei em Jales, foi quando nós nos encontramos, para a alegria de todos. Nossa. Nós somos primos, na verdade. Ah, Mas a gente nunca teve relacionamento até então. vocês não eram chegados assim? Não era do É, mesmo no círculo. mesmo Eu morei círculo. fora muito tempo também. Entendi.
E aí a gente se conheceu, né? A gente já se conhecia, mas é assim que a gente começou tudo, né? Melhorou, né? A questão do laço ali. Foi através de relacionamento. Foi através de um amigo nosso. Relacionamento aí amoroso. Que é parceiro da gente lá no podcast, faz a parte comercial. Eu cheguei em Jales e foi instalar a internet lá em casa. E aí ele viu que eu tinha um mouse de joguinho, de computador. Aí ele falou, você joga? Eu jogo. Aí ele, o quê? Aí tal. Aí ele falou assim, vou te chamar para um grupo que nós temos aqui pra gente jogar junto. E o Franley estava. E aí nós começamos a jogar CS juntos e aí desenvolvemos um relacionamento dali. Aí começamos a sair e tudo mais. Até que culminou depois na parte de onde nós entendemos por criar o podcast, que é uma segunda etapa. Antes de você falar de ser casado, solteiro. Então, é que eu ia puxar para trás para contar da minha história. Eu fiz Direito em São Paulo. Eu fiquei lá de 2013 até 2020. Trabalhando sempre, majoritariamente em um escritório. Fui para outros, dois outros e voltei. Fiquei durante 7 anos, mais ou menos, no mesmo escritório. Trabalhei 2 anos como advogado lá depois. Mas sempre com a intenção de voltar aqui para Jales, porque eu gostava muito. Como você disse que é complicado o ônibus daqui para Votuporanga, a minha realidade lá era muito diferente. Eu ficava em média de 3 horas por dia dentro de transporte público, entre casa, trabalho, faculdade, casa. Isso aí que mata a cidade grande. Chuva, sol, neve. Lá tem muita oportunidade, né? Mas, por outro lado, você perde muito tempo na rua, né? No itinerário. Tem muita oportunidade. Na verdade, eu entendi São Paulo da seguinte forma. Se você quiser se desenvolver profissionalmente em um nível de excelência, se você quiser ser muito bom mesmo no que você faz e atingir algumas ocupações bem exclusivas, a única oportunidade de você fazer isso é em grandes centros, como lá, o Rio de Janeiro, grandes capitais. Aqui você consegue desenvolver profissionalmente, mas até certo ponto, porque a demanda das coisas que aparecem aqui não são iguais às que tem lá. E a minha pretensão na advocacia não era aquela. Minha pretensão na advocacia era conseguir ter uma vida tranquila, que era a vida que eu tinha aqui em Jales, sentia falta e vinha diversas vezes nas férias e tudo mais. Aí voltei em 2020 para cá, já com a ideia de ter um programa de entrevista. A minha família é dona da Antena 102. Ah, vocês estão na área mesmo. Sim. Na área de comunicação. Um tá na área de jornal, outro na área de Mas eu nunca rádio. trabalhei na rádio, nunca tive qualquer tipo de envolvimento operacional na rádio. Mas tinha oportunidade. Mas né? eu queria construir isso, tava no porque meio, né? lá em São Paulo eu consumi muito podcast. De 2016, 2017, quando eu conheci o podcast do Joe Rogan, eu matava essas 3 horas de transporte público por dia. Eu ia falar isso. Eu assistia, aproveitava. era a época que ele fazia um episódio por dia. Nossa. E era ao vivo no YouTube na época. Hoje são gravados no Spotify. Na época era ao vivo ainda. E eu assistia Inglês, tá? Detalhe. eu assistia Caramba, um por cara. dia. Nesse 11 eu matava um por Como que dia. eles fazem? Por quê? Pro inglês, assim. Eles gravam e depois passa pra inglês? Não, Não, é um é americano. americano. Ah, tá. É o maior entendi. podcast do mundo. Ah, Ele fez um contato com o Spotify. se você fala inglês, então. Eu tento. Mas se você Mas eu consumia 3 horas... Não, sim, eu sem Ali problema você já nenhum. aprendeu já. O inglês, eu desenvolvi demorou. muito meu listening, que é ouvir ouvindo esses podcasts. Depois descobri um outro chamado Joey Diaz, que é um comediante de stand-up americano também. Sim. E eu consumia demais esses dois conteúdos. E o que me fez gostar tanto desse mundo podcast é que o Joe Rogan, ele se tornou... Você gosta de UFC? Sim. Sabe aquele Assim. careca que entrevista as pessoas no Sei, octógono, sei. depois termina que é comentarista? É ele. E ele é tão grande que ele tem acesso às maiores celebridades, os maiores professores, os maiores cientistas. Todas as pessoas top de qualquer tipo de prática, ele levava lá para trocar ideia. O cara escrevia livro, artista e tudo mais. Então, a cada dia eu estava adquirindo muito conhecimento, conhecendo muita coisa. Eu falei, pô, isso aqui é muito legal. E aí eu consumi muito podcast lá nesses anos. E voltei, um dos meus planos voltando para já seria de construir alguma coisa nesse sentido. Certo. Mas que não aconteceu nesse primeiro ano de 2020 que eu cheguei, fiquei 15 dias em Jazz, começou a pandemia. Aí, basicamente, não existiu profissionalmente Março, nada. né? Foi. Por ali. Cheguei em fevereiro. E aí nós basicamente ficamos jogando CS aí, uns 3, 4 meses, fazendo nada. Você trabalha na área? Eu? Do que se formou e tal? Sim. Trabalho. Continuo, mas vou sair. 29 anos. 29. Sei que Tô você de tem saída idade. da área. Se você tá na área, boa sorte. A gente tem a Denise aqui, que é... A Denise ajuda a gente a entrevistar aí. Ela é Ela é advogada. também. Advogada.
Recente, assim, recrutinha, né? Eu digo que eu tenho bastante tempo, porque desde o primeiro semestre da faculdade eu entrei nesse escritório, que o dono do escritório pagou a minha faculdade. Então eu já logo entrei lá, Dr. Fábio Lucchesi, ele aqui tem uma fazenda aqui em Populina, e eu sempre trabalhei lá, e é um escritório pequeno, mas que mexe com coisas bem complexas. Então eu já sempre fui tendo contato com o processo, sempre fui vivendo o dia a dia. Sim. Então já tem bastante tempo que eu tô na área. E aí eu voltei pra cá, falei, vou fazer isso. Cheguei aqui e não fiz. Fiquei 1 ano tomando cachaça, jogando É que, CS, na verdade, todo fazendo mundo... absolutamente Nessa nada. época, todo mundo ficou meio perdido, né? Sim. Não tinha perspectiva, não tinha como você bolar um plano de Não, tirar você achou alguma que coisa ia do ser- papel. A gente achou que a pandemia ia durar 20 Algo dias. novo, né, cara? Ninguém Depois foi sabia mais de 20, nada. depois foi aumentando, ficou 2 anos aí, né? Ainda bem que vocês construíram durante esse tempo. Aí, na verdade, nesse final de 20 para começo de 21, eu já estava sem perspectiva aqui em Jales. Porque esse é um outro ponto. O advogado que é melhor, se você quer ser advogado em Jales, empreender uma advocacia aqui ou qualquer área jurídica, é melhor você fazer a faculdade aqui, na região Fernandópolis, porque você constrói relacionamentos durante essa etapa profissional da sua vida. Eu não conheço ninguém. Eu saí daqui com 18 anos, voltei com 27 anos. Eu não conhecia Quase 10 ninguém. anos 9 anos. depois. É. Eu não conhecia ele. Porque a Você é época primo? que a gente ia começar a sair, conhecer pessoas, eu não estava aqui. Mas vocês são primos, assim, de primeiro grau? Ou O segundo? pai dele é sobrinho do meu avô. Ah, Então é distante. já distante. me perdi. Na linha ali, ó, você vai descendo um pouco. Primo distante. É. Pô, pega mais água aí. se quiser pegar. Pode pegar? Eu tomo Com certeza. Pode ficar à vontade, mano. Rapaz. E aí eu vi que não ia ter perspectiva para minha advocacia aqui, coisa tá muito devagar, não é o meu perfil da advocacia jalesense. Eu falei, vou embora. Obrigado. Vou embora. Chega. Não vai rolar aqui. Vou voltar para São Paulo. E aí eu num belo dia lá, tava meio bêbado. E eu tive a brilhante ideia de falar assim, mano, eu vou fazer um podcast. E a primeira pessoa que eu pensei em ligar foi pra Franley. A gente tava num relacionamento muito grande. E eu liguei pra ele e Já. falei, Franley, vamos fazer um podcast? Ele falou, vamos. Aí você conta a história de como é que foi. E aí? Vai. Aí, vamos. Aí ele, mas você consome? Ah, eu ouço. O que você ouve? Ah, Flow. Nessa época o Flow já tava Já estabelecido, tava, já tava já. grande já. Nem tinha Podpah ainda. Nem Acho que não. tinha, é. Ah, então beleza. Vem aqui em casa aqui que a gente vai... Assistiu. Vamos conversar sobre. Solar. Aí, sentamos lá na frente do computador dele. Cara, como é que a gente vai fazer? Ah, vamos tentar orçar aí quanto que a gente vai gastar pra isso. Vamos ver o que a gente precisa comprar. Porque a gente nunca montou. Estruturar, A gente não né? sabe o que a gente vai precisar, o que E a é gente caro, não vai. né? Ah, tá bom, vamos ver. Aí sentamos lá e começamos a jogar no Mercado Livre. Pô, câmera. Aí me manda no Google lá. Que câmera fazer um podcast? Aí, pô, tinha um monte lá. Ah, ó, essa daqui acho que cabe no nosso orçamento. Coloca num bloco de nota aí. E foi, a gente foi vendo. Aí a gente ficava vendo review de microfone, pra saber se o microfone era bom. E que não sei o quê. E vai. Somamos tudo lá. Ó, deu X. E aí? Acho que deu uns 10 pau. É, acho que deu uns 10 mil. E aí? Ó, se não é parcelar em 12, fica bom pra todo mundo. Você passa... Vai ser 1.500 teu, 500 meu. Não, mas é porque a gente, na verdade, além da estruturação de equipamento e tudo mais, a gente queria entender como poderia atender um podcast regionalizado como o Jales. O que significaria? É completamente diferente do que tudo aquilo que a gente consumia. Claro. Porque os conteúdos grandes, eles são genéricos, eles trazem as melhores pessoas do Brasil que serve para todo mundo. Aqui a gente teria que produzir um conteúdo e tornar uma empresa de publicidade, na verdade, que é o que, no fundo, você Acaba une o sendo. entretenimento com a disseminação de informação e a publicidade. E aí eu acho que... E assim, o interesse ele tem que ser regional, porque o podcast ele é da região. Sim. Né? Tipo assim, você vai trazer uma pessoa lá de São Paulo. Por mais que ela é de um grande centro e aqui ninguém conhece. Não Tem vai que ser um assunto bem, assim... É, acaba você não tendo tanta audiência, vamos dizer assim, né? Mas. Esse é um problema muito grande, e depois a gente entra nesse aspecto de audiência na nossa cidade. E aí nós fizemos uma conta lá, a gente falou assim, cara, eu acho que se a gente vender um pouquinho, o podcast vai se pagar. Eu acho que vai ser bem viável ele se pagar. Sim. E aí nós também temos ficha. Nós começamos a desenhar em janeiro ali mesmo, e fomos caminhando até... aí a gente foi atrás de lugar. Pô, onde a gente vai fazer? Ah, vamos ver de fazer na rádio. Tem uma sala lá, XYZ lá que talvez a gente pode usar. Aí eu falei, pô, aqui no jornal tem uma sala aqui também.
Ah, mas se a gente fazer na minha casa, que tem um sofá que é em L... Cara, aí você começa Vem a as viajar ideias, e né? ver o que a gente ia fazer. Só que a gente queria essa estrutura de mesa. De sentar um olhando na Sim, frente um pro outro, Porque a né? gente faz de poltrona, né? Eu acho meio estranho, assim, pra falar a verdade. A gente já pensou várias vezes de colocar poltrona. Toda Recentemente a vez gente tava pensando em mudar, só que o brasileiro ele não tá preparado pro podcast de poltrona ainda. Que nos Estados Unidos já tem alguns grandes já que funcionam assim, que na verdade viram um talk show, né? Vira um programa Vira um comum programa de mesmo. televisão. É. E isso aqui representa... Isso aqui é o podcast no Brasil. É essa mesa e a gente sentar um na frente do outro, trocar o olhar e Comer. Sim. beber. Fizemos muito isso no programa, Deus me livre. E aí, pô, então vamos começar? Vamos fazer lá no jornal? Porque lá no jornal tinha um estúdio lá, já pronto. Show. Com acústica, com iluminação. Já facilitava. Aí a gente só ia ter que fazer algumas melhorias ali que a gente entendia que era o melhor pra gente. Uma decoração ali ou outra e tal. Vamos fazer ali. A gente não vai pagar aluguel. E até Isso hoje aí. é lá. E até hoje é lá, desde o primeiro. E aí a gente, pô, quem que a gente vai chamar pra mexer lá, pra ficar trocando as câmeras? Parte técnica mesmo, né? Quem que vai ver se o microfone não tá funcionando? E aí a gente foi começando a estruturar. Começando a estruturar e tal. Até que... Eu acho que eu tenho até hoje as fotos num guia lá do Trello. Quando a gente foi pra realmente a montar, quando chegou a mesa não passava na porta. E aí foi começando a aparecer... Ia ligar, pô, o cabo tá curto, não tá chegando. Aí que realmente a gente foi ver. A dificuldade Cara, mesmo. não é foi só ir lá na aparecendo internet e depois. achar que você vai comprar isso aqui, que na hora que você vai montar mesmo é outra O coisa. negócio é... complicado. Faltava tomada perto. A gente não tinha tripé pra televisão, a televisão ficava em cima da mesa. Isso era tosco, hein? Então, assim, É o começo, né? a gente foi... Todo início assim, a cara, gente foi não tinha- montando. E aí, eu me lembro que o primeiro episódio, que foi numa sexta-feira, que a gente fez um... Não, foi segunda-feira. Não, um que a gente fez Com o Mataus, de sim. teste. E a gente não sabia também como que a gente ia conduzir, a gente nunca fez. Como é que ele vai começar? Você vai começar? Eu vou começar? Você vai falar o quê? Eu vou falar o quê? A gente Por vai mais seguir que alguma a família coisa? de vocês já estão na área, mas assim... Não tem vocês nada a ver, irmão. Não tem nada a ver, né, cara? Tem Tipo, nada vocês a estão ver. naquele ambiente, vocês estão Tem nada vendo, a mas ver. assim, na prática, É. outra coisa, né, cara? E Na aí, verdade, o podcast, ele é a nova rádio, né? em termos, eu Digital. acredito. Tipo assim, ó, por que eu falo? Eu tava lendo, essa semana fez 100 anos de rádio no Brasil. Se não me engano, foi na segunda agora ou na sexta passada. Acho que o rádio ele tava virando uma espécie de televisão. Muito criticado por algumas companhias de rádio que tá perdendo essa essência do mistério da voz. De você realmente não ver a pessoa e ficar imaginando o que é aquilo e Caso tudo da mais. Jovem Pan, por acaso. Sim, a Jovem Pan Que tem virou a TV, basicamente. Todos os programas que também tem mas em assim, vídeo. uma grande maioria das rádios também, elas fazem transmissões, né? Não sei se aqui faz. 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 É que o grande X da rádio, e é assim como eu considero o Twitter hoje, é o meio de informação mais rápido que existe. Por exemplo, se você estiver sintonizado na rádio e o locutor estiver, por exemplo, vendo uma notícia no Globo.com, ele abre o microfone e fala no exato momento que ele falar, você vai ouvir. O Twitter também tem essa veiculação de notícia muito rápida também, entende? O podcast ele é um outro tipo de consumo. É porque eles têm assuntos específicos. Mas eu digo assim, pela questão de você dar informação, de você conversar com pessoas. Porque na rádio eles faziam entrevistas desde sempre. Então aqui é a mesma coisa. Mas claro, cada um tem as suas características. Óbvio. Eu acho que o podcast é uma rádio e uma TV melhorada. Eu não coloco só a rádio nisso, eu coloco o programa de TV É também. uma mistura mesmo e... Porque, por não ter a limitação de tempo, é uma coisa que eu já falei diversas vezes lá. Tem um estudo que fala, por exemplo, num programa de uma Globo News, por exemplo, de 1 hora, efetivamente são 40 minutos de programa. Você tira 20 minutos de intervalo. Dentro desses 40 minutos, se fosse nós 4 aqui, fica uma média de 7 minutos para cada pessoa falar. Dentro desses 7 minutos, é dividido em 3, 4 blocos. Então, ela tem a capacidade de articular o argumento dela em 1 minuto e meio, 2 minutos. E às Então, vezes de não- um assunto muito específico. Você pode levar o maior advogado do Brasil, o maior médico do Brasil. Ele nunca vai conseguir falar para você com propriedade em 7 minutos, dividido em 3 blocos de 1 minuto e dá. pouco. Na verdade, assim, às vezes até o que ele quer falar não vai dar tempo. Não dá, não dá. É por isso que é tão apaixonante esse tipo de conteúdo que a gente produz. Sim. Muito mesmo.
A pessoa tem liberdade, né? E às vezes, se o assunto tá tão bom também, a pessoa nem liga de ser 1, 2, 3, 4, 5 horas. Acontece Ela vai muito com a gente lá. Acontece, é. Segunda-feira mesmo, a moça ficou espantada. Na hora que deu 1h40 terminou. Porque o assunto vai fluindo com tanta naturalidade que a pessoa nem na hora que vê, pô, 2 horas. Já ficamos lá 5 horas, 4 horas e meia. Caramba. Mas assim, Aqui foi bem não, no aqui começo. acho que foi no máximo 2 e tanto, né? É porque quando tomar cerveja lá, a coisa, e dependendo do assunto, da química entre você e o convidado, a coisa, às vezes a Não, conversa o negócio vai. vai fluindo demais. Tem pessoas que não sabem conversar também por outro lado. Elas chegam lá e você faz uma pergunta, ela responde Vai um responder e segundo. fica naquilo lá. Isso é muito, assim, ruim, dá uma né? agonia, Já porque aconteceu com você, já também. Tipo assim, pessoas inteligentíssimas que já sentaram, né? E aí a gente vai, a pessoa só responde secamente, tipo assim, em vez dela dar uma floreada, não, ela não consegue, ela responde a pergunta e acabou. Aí você tem aqui tipo uma lista, uma prévia, né, de perguntas, você faz em meia hora, acabou. Aí você não sabe mais o que você fala, você fica, né? É muito pra ruim, mim, a pessoa não tem que ter essa desenvolve. interação. Hoje ele cara. também não faz mais. No começo ele tinha. Eu nunca preparei pergunta. Eu Era levava no complicado. A gente faz. Mas a gente deixa livre, sabe? Tipo assim, se precisar, pergunta. E também depende da conversa, né? Vai sozinho. Acaba fluindo Sim. para outro lado e faz É parte. quando a gente começou lá, então como a gente não sabia como é que ia acontecer a coisa, a gente fez um episódio numa sexta-feira De teste. de teste com um amigo nosso. E a Já gente, transmitindo. já como se fosse Deletamos essa acontecer. live É. no cara. O que foi? Ah, do que quem que era? Quem que vocês convidaram? Era um amigo nosso, Guilherme Mataruco. Ah, tá. Ah. Eu conheço da academia. Aí a gente pegou esse link e passou só para nossos amigos. Era um link privado que a gente criou lá, eu tenho a foto. só quem tinha aquele link conseguia acessar. A gente mandou para nossos amigos uma sexta-feira, falou, cara, vamos ver como é que é isso aqui, vamos ver como é que Fazer a gente um se teste e comporta, vambora. vamos ver. Aí beleza, acho que nem lembro quanto tempo ficou. Tem a foto? Ah, que Que legal. massa, primeiro Que isso. legal. TV em cima da. TV em cima do negócio. E aí a gente viu. Aí a gente falou, cara, pô, massa, legal, né? Mas assim, vamos ver os próximos, né? Uma coisa é o nosso amigo, outra coisa na hora que sentar uma outra pessoa aqui que a gente não conhece. Mas já tinha uma pessoa marcada. Era o Jonathan, né? Era o Jonathan Vilela, primeiro. Ah, sei. Por quê? Era uma outra coisa que a gente não comentou. A nossa ideia principal era 2 programas por semana, segunda e quinta. Segunda-feira, só esporte. Resumão do esporte que aconteceu na rodada do final de semana. Entendi. É igual é. E, Do esporte. e na quinta-feira ia ser uma coisa aleatória, Aleatória. tipo um assunto específico, enfim. E a gente ia fazer assim. A gente pensou, pô, segunda-feira é esporte, vamos chamar o Jonathan. E vamos falar de esporte, a gente já fala da rodada, nem sei se estava tendo rodada por causa da pandemia também, porque vocês param Não o futebol na Ah, mas época, o não cara tem lembro. experiência, né? Ia sim. saber o que falar. Vamos chamar o Jonathan. Aí o Jonathan não pôde ir de última hora. Ele cancelou na Caramba. segunda-feira cedo. E o programa... E a gente já Nossa. tinha anunciado que ia começar. E aí, cara? E aí, não sei quem foi o gênio lá que teve a brilhante ideia de chamar o Helder Mansueli, que tinha acabado de chamar o prefeito de vagabundo. Lembra daquele episódio? Foi o primeiro episódio, então. E aí eu liguei pra ele não, demorou, vou sim. Pode pegar. Só tem sessão na Câmara hoje, mas assim que Quer acabar eu gelada? vou lá. Você quer gelada? Eu pego lá. Esquenta não. Quer água gelada? Não, querido, obrigado. Eu tomo nessa aqui também, não se preocupe. E aí foi essa. Aí eu liguei pro homem, o homem foi, e foi o nosso primeiro episódio. Tem uma audiência, talvez uma das maiores simultâneas até hoje. Umas 60 pessoas assistindo, porque era muito novidade. Que legal. Que massa. E todo mundo queria saber da história Né? dele. Na verdade, né? não era nem por causa da novidade do Povo podcast. gosta. Era porque o povo queria saber o que o Helder tinha pra falar. Isso é uma coisa que eu já constatei no programa. Os melhores conteúdos são os de pior audiência. Os conteúdos mais banais, os conteúdos com Cara, infelizmente. a nível de fofoca, É é os que onde vai vai dar. mais pra frente. Mas é que tem muita dificuldade de explorar o conteúdo aqui. Às vezes o convidado, ele é a estrela do show, não somos nós. Ele vai produzir o conteúdo naquele dia e às vezes ele não entende isso, ele não ajuda a gente a compartilhar para trazer o público dele que quer assistir. Sabe que a gente, no começo, a gente ficava meio assim, vamos chamar pessoas que têm bastante público, né? Que tem bastante seguidor, rede social. Isso não tem nada a ver. Na verdade, isso é um termômetro para essas próprias pessoas Viver realmente. que Quem que qual segue é elas, quem né? é cativo mesmo, essa tua audiência, ela quer te acompanhar e tudo mais. E aí foi esse primeiro programa com o Helder.
bem estranho, né? Porque nós nunca tínhamos feito nada parecido na vida. De máscara, a gente fez de De máscara. máscara. Nossa. Fizemos muito programa de máscara. É. Ixi, A bastante. gente fez acho que uns 20, 25 programas de máscara. Por Mas aí. vocês não chegaram a ter problema, assim, o pessoal ir lá, às vezes, Alguém fazer fiscalizar, um- alguma coisa Não, assim? denúncia? sossegado. Foi de boa. Não, foi tranquilo. É bem controlado, né? Mas, pô, estamos indo para 2 anos já. Olha, vivemos esse mundo com pandemia e sem pandemia lá no programa. E aí a coisa foi desenrolando. Aí nós fomos descobrindo os verdadeiros desafios da coisa, que era como conduzir uma entrevista. Eu interrompia muito o entrevistado no começo. Muita vontade de falar. E eu já não falava nada. E ele falava muito pouco. Eu tinha uma puta de uma vergonha, não falava de jeito nenhum. Por isso que eu levava a folhinha. Sim. Porque aí eu ficava... Porque qual que era a minha insegurança? Às vezes, por exemplo, um Helder, pô, vereador lá, tal. Às vezes eu perguntar alguma coisa pra ele e ser uma pergunta meio bosta. Ou, tipo, falar alguma besteira. Aí eu ficava, cara, será que eu falo isso? Aí eu ficava, será que eu falo? E nisso, os dois lá, conversando e o assunto desenrolando. E, será que eu... Aí, por isso que eu levava. Porque, às vezes... passava uma segurança, de tipo, alguma forma. eu sentia que ele já não tinha mais, às vezes, o que perguntar, ou meio que dava uma olhadinha pra mim, do tipo, ô, e aí? Me ajuda. Fala alguma coisa, pelo amor de Deus. E aí eu já pegava ali e falava alguma coisa que tinha naquela folha. Teu script. E aí já perguntava, aí beleza, aí, mesma coisa, ele dava uma olhadinha, ou ia lá, perguntava. Porque eu era muito retraído, muito, muito. Hoje já é mais tranquilo. Já. Mas eu sempre levava por causa disso. Porque eu tinha medo de chegar na hora dele olhar pra mim e eu não ter nada pra perguntar. E aí... Outros desafios do começo também foi de montar a agenda. Porque nós desbravamos isso na cidade durante a pandemia. Sim. Então, a galera nem sabia que era um Eu podcast. não sabia nem como acessava Sabia nem pra ver. assistir. Então, você já tinha que ligar pra pessoa explicar o que era. Já estava em voga um pouco, porque já tinha bastante consumo do Flow, tava na moda, isso. Todo mundo em casa tava consumindo bastante YouTube. Então, a galera tava até entendendo como era. Mas era difícil de conseguir agenda. Hoje ficou um pouco mais simples, mas ainda assim tem semana que a gente chega na segunda-feira, ô, semana não tem ninguém, meu irmão. Tem que arrumar alguém pra vir e tudo difícil, mais. né, cara? Tem semana que... E ainda assim, a dificuldade de vocês é que são 2 episódios na semana. É maior, E né? nós já levamos Muito 180 maior, né, cara? pessoas, né? Então nós Olha já aí, levamos cara. pra todo mundo que tinha pra Tipo, levar. aqui em Jales já não tem mais quem Já levar. tá meio saturado, né? Ah, mas vocês podem convidar pessoas de volta, né? Já fizeram isso? Já. Ah, o Helder já foi lá de novo, não O foi? Helder já foi umas 2 vezes. vezes. Mas eu acho que tirando o Helder, O Rick foi 2 vezes o também? Rick foi 2 vezes. O Henrique Machado de Ah, Mateu. sim. Porque depois ele foi contar sobre a expansão da franquia. Eu acho que Mas tirando só. Agora já dá 2 anos, já dá pra começar a dar uma. vamos dar uma mudada Vamos lá ver também. como é Fala que tá ó, a gente, vida vem no da estúdio pessoa de novo, volta vai. pra cá. Mas aí entra na maior barreira que, pra mim, é. Porque dentro desse cenário da publicidade, eu monetizo. Eu prefiro monetizar mais o Instagram do que o próprio YouTube. Porque o alcance na nossa cidade, não sei se vocês concordam comigo, é difícil. A nossa retenção média de visualização é bem alta, tá? Mais de meia hora, né? Uns 20 minutos, meia hora. Cara, da última vez que eu vi, tava com 27 e uns quebrados. É bastante tempo. Só que não chega. A gente não consegue. Agora a gente tem uma parceria com a Solutions lá. Hoje eu soltei uns SMS para avisar a galera. Mas eu precisaria ter uma forma de chegar na pessoa na hora do programa, entende? Para mim, esse é o maior desafio que permanece até hoje, que é de trazer novas pessoas para consumir o nosso conteúdo. E é algo que a outra coisa que a gente sempre fala é que não é para você sempre. Né? Não é todo tipo, o Israel hoje, não quero ver o Israel. Mas vai o Franley amanhã. O Franley é um conteúdo que eu aceito, que eu quero consumir. Tem muito disso lá. E Conteúdos assim, e conteúdos. tem mais alguém que ajuda vocês lá na apresentação e tal, né? Tem o Leonardo que fica no computador, que Mas fica ele mais não nessa aparece, parte técnica. Mas acho que tem outro rapaz que eu já vi lá que faz... Às vezes, quando eu não posso ir, ou o Matheus não pode ir, a gente arruma... O Alberto sempre O Alberto faz. já fez a maioria das Entendi. vezes. A É gente legal pega. até essa diversificação, a gente tenta fazer isso aqui. Porque às vezes tem algum conteúdo, por exemplo, que é mais voltado para as meninas. Entendeu? tipo assim, Ao que elas vão se interagir mais. que é mais e aí, da área cara, de alguém deixa que com eu- elas e vai embora. Às vezes tem, por exemplo, eu gosto de música, eu sou da área da música. Então, cara, eu vou ter muito mais afinidade com um cara que eu tô falando a Sim. mesma língua, entendeu? Então, às vezes a gente faz, de repente, até é legal isso aí, Como né? já aconteceu da gente fazer em 5 aqui, né? Sim, então faz parte, cara. Eu acho que é legal isso aí.
Nós já fizemos uma experiência como essa, nós entregamos o programa, um episódio para a Natália Garcia. E aí ela verdade. convidou umas meninas, uma outra blogueira, acredito que a Vivian Higashi também, uma elas- psicóloga, fizeram um elas tavam- temático. Nós tava em Mas eu 4 sei mulheres. todos os assuntos do mundo, não tem problema. Brincadeira. 5 horas de podcast. Um monte de mulher Ela fez conversando. 2 programas, fez? Ou ela fez só um? Acho que ela fez só um, Porque a gente ficou uma semana fora, não ficou? Viajando? mas ela fez só um. Aí na outra a gente não... Eu acho que teve? não teve. Ah, vocês foram uns episódios, ou um episódio, não sei, uma semana, pra Rio Preto. E aí ficou a... Como é que é o nome dela? Esqueci. A Nilce? Gisele, não foi? Gisele. Ali, a Gisele fez o outro. A Gisele fez um programa? Gisele. Quando a Eu não gente lembro. tava... Oi. Quando a gente tava... A gente não tava em Preto, a Tá gente bem. tava... Tinha, eu sou Não, ruim de Rio Preto, cabelo. não. A gente tava na Argentina. Ah, tá, desculpa. A Gisele fez Foram um em outro Rio dia, Preto então. pegar o avião. Não, nós fomos pra Rio Preto pra entrevistar a Nilessa Tait, do TVT. Ah, sim, é. Ah, tá. Talvez nisso. foi. Mas aí nós Eu acho que levamos foi a eu. Vocês traia. montaram os equipamentos lá, fizeram lá. A gente tá com isso. A gente trampo, quer entrevistar uma pessoa de lá. A gente vai ter que montar o estúdio lá. Vai ter que Vai levar ter que também. levar tudo. Mas, ô, como vocês fazem gravado. Ai, Não gente. dá, é uma pica mesmo, não É tem difícil. jeito. Não, dá, que nem o episódio que vai... Tem A gente coworking fez- pra alugar lá de podcast. Tem lá, um espaço lá que eu até fui, a gente até foi ver. Se não me engano, era R$180 a hora. Só que você só sentava lá e fazia. Os caras tinham tudo, câmera, Sim, microfone, sim, tudo. é igual... Só você chegar lá e fazer. Certo. Às vezes a gente fez o episódio com o churrasqueiro. Mano, a gente desmontou aqui, Levou montei lá pra tudo em casa. casa, fizemos lá, entendeu? Fizemos. Cara, lá se na não fosse churrasqueira. tão Então- pica assim, eu faria muito mais fora. Fazia não, eu- itinerante, cada vez. Não, é nossa, trampo, ia ser mano. muito legal. Mas fica legal, né? Porque você consegue diversificar cenário, que é uma É. coisa que muda. Por exemplo, a gente vai fazer uma semana que vem tem uma associação de motoboy de entrega. E nós vamos fazer, eles vão em 8 lá no Legal. estúdio. Se fosse simples de tirar, eu ia colocar na frente do jornal, mandar eles colocar todas as motos atrás, a gente sentava na frente, ia Fica ficar muito top, legal. Cara, fazer jornal talvez dê, hein? Mas dá vai pra dar um fazer, trampo, cara. Se vocês quiserem arrancar tudo lá, pode arrancar. Dá um trampo. Tem que Tipo assim, não conta comigo, não. Não tem necessidade, não tem necessidade. Eu consumo bastante o jornal de vocês. É? Porque eu fico de olho também em pessoas que pode ser tipo assim, é possível da gente chamar aqui, entendeu? Tem um negócio lá que sai toda semana que é entrevista da semana, personagem da semana Sim. do Carioca. Toda vez eu fico olhando lá e falo, ô, esse cara que eu nem sabia quem que era esse cara. É. Vou chamar o cara desse. Mas eu vejo Legal. isso também. Chega pra gente jornal, eu sou bombeira, né? Chega lá no quartel, aí eu fico olhando tudo o jornal e tal. Não, Mas foi- a tribuna eu achei muito interessante, sim, por causa disso, desse quadro de vocês. É, eu sempre fico dando uma olhadinha lá pra mim, pra ver se eu pego alguma coisa. Mas teve uma entrevista da semana lá que ele pegou uma entrevista nossa e redigiu lá. Vagabundo. Redigiu lá. Mas tem muita gente. A gente, mesmo com 180 programas, ainda faltam muitas pessoas que eu considero importantíssimas que ainda não foram. Tem. Tem muito com conteúdo. certeza. Tem muita gente que a gente tem difícil acesso. Ah. Tem gente que... É. Cara, A e como é rede, que né, vocês de fazem, assim, por conhecidos. exemplo, a pessoa cancelou lá na hora, sei lá, faltando 1 hora. Chama o Elder Não, Mocelli. Não, aí cancelou. Aí Aí cancela o Aí realmente, episódio. É, vocês não já dá. cancelaram, então. Já. Nós cancelamos com o Bruno de Paula. Sim. Ele desmarcou de última hora também. Não tivemos o programa. O André Moreto também, se não me engano. Ela não foi, ela achou que era um outro dia. Ah, eu é. acho. Nossa, é verdade. Nossa, e aí, mano? Ai, deu uma voadinha. Pô, nós começamos o programa e falamos assim, ó, a André não veio, gente. Deus abençoe todo mundo, É tchau. isso, tchau. Só pra dar uma satisfação Só pra pra dar galera que tava na satisfação. expectativa. Claro. É. Mas não tem muito o que fazer. Porque é difícil de você... É ruim pro... É desagradável até com a pessoa que você chama pra substituir. Ó, eu tive um problema É. aqui, você não quer vir você aqui? quer vir, Faltando você é uma minha hora. Segunda Não, é opção horrível, aqui, cara. é verdade. Não dá, não Tem que dá. ter, tipo assim, umas amizades, assim, bem chegadas e falar, você me entende? Aí a pessoa vai lá e fala A gente, alguma coisa. a gente tem sempre... A gente sempre faz isso, às vezes. Por exemplo, a agenda a gente sempre solta na sexta, sábado, né? Da outra semana. Aí dá na sexta-feira, por exemplo. Eu tô organizando... Alguém cancelou, Al- não arrumamos alguém de ninguém. segunda ou de quinta cancelou. Aí eu falo, puta, como que eu vou arrumar outra pessoa, tipo, pra segunda-feira? Aí vira pro Matheus, ô, cancelou tal. Ele, não, amigos do Interior Cash. Aham. Coloca lá amigos do Interior Cash, né? Chama nossos amigos e vamos lá conversar. Não, Entendi. E vamos sempre ter dá papo. audiência nesses amigos do Interior Dá, Cash. cara. É legal, é legal. E esse último foi bem dinâmico, que a gente falou sobre a Copa do Mundo. Foi divertido. de Às falar. vezes dá até mais do que um convidado, cara. Porque a galera já tá na expectativa e, tipo, são seus amigos, entendeu? É a galera que tá lá todo... Mais É, leve, mais leve. Bem mais de tranquilo. boa. Isso aí é bem mais... É isso que eu gosto no podcast, assim, da vida, né? Que é um bate-papo mesmo, assim, você...
Não tem muito enquadramento, assim. Você vai, conversa e já era, entendeu? Quando a gente bebia lá, era... Por que não bebe mais, então? não, paramos faz tempo. E já Mas teve- por quê? Alguém falou alguma coisa? Ixi, Ou... no começo, primeiro episódio, né, bebendo umas Império lá, lembra? O povo mandou mensagem depois no outro dia. Na Ó, pandemia, hein? Nossa, que louco. muito legal o programa de vocês e tal, mas vocês bebem demais, né? Não, mas não digo isso, mas o ponto que eu queria falar é que quando a gente bebia bastante, mas a gente saía de lá bêbado. Ficava um programa muito mais divertido, porque a gente conseguia quebrar o personagem, não o personagem, mas a gente conseguia quebrar Sim, a particularidade do cara. Sim. Tipo, você ia falar sobre bombeiro, ficava todo mundo bêbado, começava a falar de fofoca, de futebol, de um monte de coisa. E pra mim, essa é a essência do podcast, é você... É que nem... É por isso que eu nunca tive roteiro. Eu faço igual vocês fazem. Tipo, eu faço a primeira pergunta pra pessoa se apresentar. Vai E ele embora. também. Aí eu já penso alguma coisa daí e a gente já começa a rodar a história. Tanto com a dubladora mesmo, né? Começou a viajar demais antes dela concluir a história dela. Vai puxando ia coisa. puxando, e aí, tipo, peraí, vamos voltar. Vamos voltar, porque a linha do tempo aí já deu uma bagunçada. E aí voltava e tudo mais. Mas quando a gente bebia, eram os programas mais legais. Porque qualquer coisa que a gente Não, fazia lá... Vocês não tava- chegaram a ter problema assim com patrocinador disso, não? Não. Não, Não. não. Graças a Deus, não. Porque o que nós fazia naquele... Tinha patrocínio de cerveja. É, Ah, então. na época a gente tinha um patrocínio de cerveja, daí tinha R$600 por mês pra comprar de cerveja. E Aí você comprava. aproveitava, né? E comprava. Não dava, mano. Acabava no segundo Acabava. programa do mês, já acabava. Tinha que pagar a minha, dele, dos convidados. Não tinha Não muito dava. jeito. É que assim, a gente pegava outros tipos de bebidas, né? Então, por exemplo, pô, vai tomar um... Na época, não tinha nem sabor aqui na época lá, né? Não tinha nem patrocínio da sabor aqui. Não, essa bola aqui veio depois que o Guilherme mandou o e-mail. É. Então, tipo assim, você quer beber um refrigerante? Pô, eu tenho que ter lá um refrigerante. Você quer tomar um energético? Eu tenho que ter um energético lá. Você quer tomar uma cerveja? Eu tenho que ter uma cerveja lá. Então a Aham. gente ia e fazia meio que essa compra lá. Só que aí a gente começou a entender que a gente mesmo tomava os refrigerantes. Os convidados não tomavam. A gente chegava, pegou um refrigerante lá. Aí pegava. Aí a gente começou a entender, falou, cara, vamos parar de gastar com refrigerante, que só nós bebemos refrigerante. Sim. Vamos deixar esse aí pra usar o dia que tiver que tomar cerveja. Aí, quando o dia que tomar cerveja, aí nós bebia mesmo com força. Mesmo com força. Só que hoje Isso não pertence mais na minha vida. a gente deu uma parada Acabou. muito boa. Tá Atrapalhava também. Tá numa fase É, né? fitness. Imagina. 5 horas de programa. Quem Nossa. que vai assistir 5 horas de programa? Ah, é. Cara, é até difícil isso, né? Porque, por exemplo, o cara passou, ele não assistiu na hora, ao vivo. A hora que ele vê lá 2 horas, 3 cara já horas, desanima. cara, o cara já desanima. É muito difícil. Hoje a gente raramente passa de 2 horas. É porque, do jeito que a gente conduz lá, 1 hora é muito pouco pra nós. A hora que Sim. porque dessa adversária que eu já dou enquanto a pessoa está se apresentando, já vai quase 40 minutos, 50 minutos. Mas eu acho que também o tamanho ideal hoje é 1h30. Eu tento terminar o programa hoje com 1h30. A gente começa a terminar com 1h30 e acaba com 1h40, 1h50. É, basicamente é isso. A gente sempre... Eu lembro que no início ainda a gente até brincava. Às vezes a gente não tava num dia legal pra fazer o programa. Tem dias que Sim, você é não tá verdade. legal É. pra fazer aquilo. E aí a gente sentava lá na frente da escadinha do jornal, aí virava um pouco e falava assim, hoje 1h30 tá bom, hein? Não vamos fazer. Porque era na época que a gente fazia mais tempo, às vezes. 1h30 hoje tá bom, hein? Mano, tô bem. Aí, beleza. Começava, tipo, 2h40. Aí lembra que toda vez que o Léo ficava assim, mano, toda vez que vocês falam que vai fazer 1h30, vocês Vai fazem 2 horas 3 e pouco, horas. mas é 3 horas. Hoje eu entendi que... Eu vi que acabou o assunto, eu acabo a entrevista. Antigamente ficava... Procurando. Enrolando, Como é procurando. tua mãe, tua tia, tua avó? E aí é rolando e não tem necessidade. Na verdade, é prejudicial pro próprio episódio. E aí você percebe que a audiência também vai caindo? Ou não? Vocês veem? durante- Depende. Faz tempo que eu quero mudar o horário do programa. Eu quero mudar o horário do programa para um horário comercial. Porque eu pego o cara trabalhando. Todo mundo dá migué no trabalho. Todo mundo que trabalha em computador engana de alguma forma. Então, o cara eventualmente consome conteúdo, mesmo que, às vezes, diretamente, realmente não trabalhando e assistindo, ou no background, o cara trabalhando e ouvindo ali, saindo das 7 horas, onde eu disputo esse cara com Netflix dentro de casa, com outros afazeres. Coisas, né? O pessoal vai na academia, depois das 6, enfim. Vocês colocam no Spotify? Sim.
Então, o bom da academia, assim, o bom do Spotify é que você pode ouvir enquanto você tá na academia. Isso é muito bom. É uma coisa que a gente fez, O né? pessoal cobrou muito, cara. Quando a gente começou aqui, falou, cara, coloca no Spotify, Coloca no porque Spotify, assim, a gente que tá aí na eu- academia, cara, e eu acho que é legal isso aí. Sim, o nosso tem que- desde o primeiro. Ele Lá. até me falou assim, mano, deu 1000 visualizações em 2022. Eu fiquei pensando, falei, caralho, o Cabo me ouve no Spotify, cara, não é possível isso. É, 8.000 horas de coisa. Lembra que eu te mandei ainda depois? É. Aquela negócio do ano passado, sabe? Tipo, seu histórico, Ah, né? sim. Retrospectiva. Sim. Aí tinha lá falando que Mas tinha 8.000 horas de... Pra ser bem franco com vocês, esse foi o ano, desde quando eu comecei a ver podcast, que eu menos assisti. Menos consumi foi esse ano de 2022. Porque eu comecei a ter muita atividade aqui em Jales. Jales, por mais que é uma cidade tranquila, que você tem bastante tempo pra fazer as coisas, só que eu sempre tô fazendo alguma coisa que demanda. Ou trabalhando, ou em clube, ou qualquer coisa. Não tem jeito, né? Não é igual São Paulo, que você tem aquele tempo lá de ficar indo pro... Tá no E transporte. eu passei a ali. consumir corte pontual. Por exemplo, desses que eu gosto mesmo, americanos, eu consumo só o os corte, cortes. porque não rolou Vocês fazem mais. os cortes também ou não? A gente faz. Mas a gente não posta mais no YouTube. Só Reels, só. Só Reels. Só, Ah, não muito dava... resultado, Reels. Não dava audiência nenhuma colocar os cortes lá no É que no hoje tem os YouTube. shorts também, né? Ah, então, na época nem existia Não o shorts. tinha, né? É. Ainda tem, inclusive, eu falei pra você, não sei se você lembra, pro Léo colocar os cortes do Reels no shorts No mesmo, porque é o shorts. mesmo tamanho. É, compensa, cara. Mas os cortes mesmo, não dava nada. Tinha corte lá que tinha 3 visualizações. Falava, mano, pra que eu vou postar isso aqui? Dá uma puta dor de cabeça, ficar Dá. cortando lá, criando thumb e os caralho, É. pra dar 3 visualizações. Não, para com isso aí. Aí a gente parou. Tudo é um desafio, né? Eu acho que em todas as áreas, assim. A gente teve um amigo que ele conseguiu 100 mil seguidores por causa dos cortes. É. Mas onde ele é? Aqui, Jales, ó, é o o Thiago Thiago, Vatroc, até fica- a vocês já Tassiara chamaram foi lá. ele? Já chamaram ele? O Thiago Catroc. A Tassiara, É ela é esposa influencer, dele. ela foi lá com vocês, velho. Uhum. Deve ter ido com a Natália. Eu não lembro de nenhuma Ele Tassiara, não. faz... O Thiago foi lá também. O Thiago... Mas ele tá lá só no Ele tem um podcast? Mesmo. Tava no... O que ele faz? Ele faz... Não é podcast, não. Ele tem um canal de comida. De comida. Gente, cara, deixa eu bom, te levar mostrar. um chefe, né? Pode levar. Ele veio aqui com a gente. Ele é muito Não, ele é top, bacana, cara. gente. Ele fez pão de queijo. Quando ele veio com a gente, ele tava com 5 mil inscritos. E aí ele começou a postar muito nos shorts, cara. E aí ele bombou. Ele tá com mais de 111 mil inscritos agora. Do nada, assim, ó. Assim, por causa claro do que com corte. uma É o tipo de Distância, conteúdo, né, mano? mas também é o tipo de conteúdo. É, claro. E o que ele tá fazendo? Ele é um conteúdo que vai de norte a sul do Brasil, entre qualquer tipo de público. O que é legal, cara, ele começou a fazer comparação. Por exemplo, agora é época de panetone. Ele pega o Balduco e pega o Visconde. Aí ele faz comparação lá, mas Da tipo, no hora. shorts, mano, ele... Nossa, tá muito E da ó, hora, o cara. É número de bombou seguidores demais. no Instagram dele não é alto. Mas onde ele ganha dinheiro é, né? É, Ah, onde é? monetiza é que é o que rola, né? É o Thiago. Ele nunca... Não lembra dele, gente? Vocês têm pretensão em monetizar o YouTube? Monetizar efetivamente? A gente, acho que em um ano deu... Não, mais de um ano, caralho. Um ano e meio. Não, mas é que nós não monetizamos a princípio, né? Demorou uns 2 meses pro Gustavo ir. Ó. Cara. Mas a nossa retirada do YouTube que a gente fez recentemente deu 800 e poucos reais. É, cara, é um negócio bem complexo. Não né? não é um nicho. Não Sim. é o podcast regionalizado como é o nosso. Não é a fonte de renda dele. Você imaginar que você vai fazer com visualização, porque... Não, o negócio é isso aqui, ó. É. Isso aí que dá É dinheiro. verdade. É o que vai monetizando, vamos dizer assim. Né? É o que paga as contas Sim. do dia a dia do programa. Porque se for depender de views de YouTube, tá ferrado. Não dá nada. No tipo de conteúdo é difícil de irritar. Se eu pudesse colocar esse corte dela falando desse negócio, desse palavrão, eu te juro, ia dar muita audiência. O povo adora essas coisas. Mas Só ela que você não pediu... pode. Ah, não, né? Não, pode. É verdade, Ela falou, verdade. O Franley que me falou que vai dar flag de conteúdo É que, impróprio e vai arrancar o Instagram fora. vai derrubar aquilo lá. Vai dar conteúdo impróprio. A gente acha que vai derrubar. verdade. O YouTube ainda não mostrou nada ainda. Não. Não, o YouTube Bom, pode falar qualquer coisa. a gente coloca lá que não é conteúdo pra criança e vai embora. tal. E a gente nunca teve nenhum... A gente só Já. teve problema com direitos autorais. De música. Só de música. Quando ia cantor lá, os caras iam tocar e aí... Aí não tem como. Tinha algumas lives que a monetização era dividida com os caras. Sim. E teve live que eles cortaram a monetização. Tira o áudio. Não, corta a monetização. Ele te corta a monetização. Eu sou da época de podcast que podia tocar música. É muito legal.
Os caras... Cara, dá um outro dinamismo pro programa. Você poder colocar um clipe de um filme. Nem clipe de YouTube você pode colocar mais, o cara dá strike no teu canal. Então mudou muito a dinâmica. Tá dando no meio mesmo, né? Tem Tá muito, cortando. tem muita coisinha naquele YouTube lá. Hoje eu vi um corte de um cara que ele tem um canal no YouTube também, só que não é podcast nem nada. E olha o que ele fez há 6 anos atrás. Ele mudou para os Estados Unidos e ele fazia conteúdo meio teen. Lá nos Estados Unidos. Então, tipo, era meio que vlogs. Então ele ia, tipo, hoje eu vou lá tô indo no Walmart, eu vou comprar sei lá o que lá no Walmart e a gente vai testar. Beleza, o cara ia lá, comprava sei lá o que e testava o negócio. Aí beleza, ele postava o vídeo, aí ele ia, trocava a localização do canal dele, tipo, do Brasil pra Portugal. Que lá tinha pouca gente produzindo esse tipo de conteúdo. Aí o vídeo dele, em uma semana, tipo, tava em alta em Portugal. Caraca, batendo vários views em Portugal. Aí ele pegava e mudava o canal dele de novo pro Brasil. Aí, tipo, voltava um vídeo com bastante views e começava a querer adentrar os altos do YouTube daqui do Brasil. Que massa. Então foi uma jogada que o cara entendeu na época. Aí ele ainda fala, hoje eu não sei se isso aí funciona. Mas Na época deu certo. funcionou. Mas tem uns caras que ficam atrás de coisinha pra poder ver, pra conseguir engajar mais, ficar estudando essas coisas. Dá pra vocês terem um canal de YouTube só produzindo, trazendo conteúdo de terceiro também, né? Eu já pensei em fazer um conteúdo. Aqueles dark... Eles falam que chama Dark Channel. Você posta qualquer tipo de coisa pra poder... Tipo, vídeos virais. Sim, o que eu já pensei em fazer, mas não ia conseguir, demanda bastante, era fazer um canal de corte desses conteúdos que eu consumo de tipo, alto nível técnico muito grande. Só que e trazer pro legendado. Só que aí também você, dependendo do cara, vai te dar strike. Então, aí você vai ter que... Se gerar uma monetização, você vai ter que dividir, ou eles vão cortar. Então tem todo esse problema também, né, cara? Aí acontece mesmo. É complicado. E os projetos futuros aí pro InteriorCast? Rapaz... Já pensamos em tanta coisa futura, né? Eles já estão meio comentando, né? Eu acho que não tem... Algo específico, assim? É difícil de reinventar a roda do formato que já existe, né? É uma coisa muito dinâmica de ser uma conversa entre pessoas. Acho que o principal para evoluir significa bons conteúdos, mas acho que mais importante do que isso ainda é encontrar uma forma, encontrar uma ferramenta precisa para ajudar a fazer o conteúdo chegar em mais gente. E para mim é isso. Eu também acho que a grande questão aí hoje é atingir o maior número de pessoas aí. A gente tem essa dificuldade desde o início, que a gente acha que a gente não consegue atingir, tipo, a cidade de Jales por inteiro, sabe? Tipo, a gente, no início, óbvio, a gente ouvia muito isso. O que é isso? Como ver isso? Coisa de dentro da nossa casa, eles não sabiam o que era, não sabiam como acessar, não sabiam nada. Então a gente acha que tem muita gente ainda que também não sabe o que é, não sabe como que acessa, não sabe como é que real. faz. É verdade. Então, assim, acho que o grande primeiro desafio nosso foi fazer as pessoas entender o que é e como consumir. Para depois a gente trazer essa pessoa para ser realmente um consumidor do nosso produto. Sim. Né? Então, assim, tem todos esses passos, só que a gente precisa achar uma forma de atingir o maior número de pessoas, que ainda é um gargalo que a gente tem. Pretendo, com essa mudança de horário, para não concorrer mais com atividades extra. À noite o cara vai para um clube, Netflix, jogar. A gente fez alguns qualquer testes. A gente fez 2... Essa semana mesmo, fizemos 5 horas. 5 horas. O da dubladora foi 5 horas. E o que vocês acharam, assim, questão de... Eu não consigo ter um parâmetro, porque é convidado e convidado. Às vezes eu jogo ela 7 horas da noite e dá o mesmo tanto que 5 E também horas nós da não tarde. trabalhamos muito. Você tem que trabalhar essa mudança de horário. Sim. Porque são 180 episódios. Geralmente a galera que já acostumou sabe que é segunda, quinta, 7 horas. O cara vê a arte lá, o cara nem lê. Faz Já leitura entra dinâmica, na... só vê o nome, não vai ver o dia ali, o horário. Então tem que fazer um trabalho de conscientização dessa mudança de horário. Eu faria até mais cedo. Só que esse é o problema. Eu dependo muito do convidado. Muitas vezes o cara não pode fazer um programa 4 horas da tarde, Porque 5 horas ele da tá tarde. O cara tá trabalhando.
Dependente de quem em si. Mas criar essa ideia de flexibilidade de horário. E tem uma ferramenta nova de WhatsApp que a gente descobriu para aqueles WhatsApp Book Sender para você mandar para muita gente. Ah. E você tem que dar. Eu tenho que conseguir encontrar um jeito de chegar no telefone do cara pro cara ter que apertar só o botão do YouTube e abrir o vídeo. E abriu a nossa live. E esse acho que é o maior desafio, é o que a gente pretende evoluir mesmo pro próximo ano, é dar uma guinada na audiência, educando a galera do que é o formato podcast. Eu até pensei em levar pra rádio o podcast esse ano. Falei com ele, mas aí não consegui liberar lá com eles, com o pessoal lá da rádio. E aí essa ideia ficou congelada. A gente fez Mas seria muito importante pro formato na cidade se eu tivesse conseguido levar o podcast pra lá, seria porque o que eu sempre bacana falei mesmo. pra ele desde o início, quanto mais podcast tiver, melhor pra todo mundo. Claro, Porque ninguém cara. sabe o que é podcast. É verdade. A gente dois- trouxe um convidado e falou, cara, o que é isso, mano? Eu vou, mas... Eu não sei. Aí até qual você que é. explicar, tá? É E esquema. eu tenho tipo, dificuldade em falar em público. E eu falei, não, você não precisa falar em público. Então a plateia que atrás não. É, então. E também, assim, já teve gente que lidar com o público, mas tem vergonha de fazer isso aqui, entendeu? Sim. Tem gente que fala um monte. A hora que ele fala, começou. Ô, o galera, cara cara retrai. assim, da banda Jefferson. Ele falou, cara, eles nem sabia tal o que era. Ele falou, mano, eu sou um robô. Eu sou programado pra aquilo lá. Eu sou, tipo Eu assim, sei fazer Marcinho é daquele fera, jeito cara. porque eu ensaio e tal, mas eu não sei. Falou, ó, saiu do É. que eu tô programado, cara, já era. Então, às vezes, você colocava uma pergunta diferente, ele ficava meio assim. Meio Então... perdido, né? Mas assim, é um cara excepcional, um cara fera. Bom também pra vocês levar lá também. Eu já falei com o Marcinho outra oportunidade, mas foi durante a pandemia ainda. No final da pandemia, foi um dos caras que... Uma da galera que mais se ferrou durante a pandemia foi a turma do Sim, entretenimento, turma de show. Marcinho, eles- que não tinha o quê? 15 funcionários registrados? Tinha. E eles são Famílias, amigos nossos, né? cara. Tem- A gente tem um carinho muito grande por eles. E eles sofreram, cara. Assim, foi... Ele falou, ó, a gente teve que submeter mesmo, trabalhar na rua e fazer o Até negócio descarregar acontecer. caminhão, eles Carregar foram caminhão. fazer. Então, tipo assim, mano, o cara tem que Teve que se virar. se virar, entendeu? Pra colocar a comida dentro da mesa. Então, é... Qual que é a visão que vocês têm do podcast de vocês, assim, hoje, em Jales e tal? Não sei. Eu também não faço a mínima ideia. Qual que é o intuito, assim? Eu vejo ele como um programa biográfico. É o que eu sempre falo pra galera. Eu dou uma oportunidade do convidado criar um registro para a vida dele, onde ele vai compartilhar a história. Na verdade, já foram muitas pessoas ali que contaram coisas que nunca tinham contado nem dentro de casa para a própria família. Então, para Aqui mim, também. o objetivo do podcast em si é de deixar um legado. Pelo conteúdo ser muito nichado, eu não digo que tem uma magnitude tão grande de ser para a cidade e tudo mais, mas para a pessoa que vai lá. Teu filho daqui 10 anos, teu neto daqui 20 anos, ele vai poder assistir um vídeo onde você contou a sua história 15, 20 anos O Biase atrás. foi lá. Tipo, Acabou, não tem Olha, outra olha que oportunidade. conteúdo, É isso. cara. Então, para mim, o objetivo sempre foi esse, de criar registros biográficos das pessoas que vão lá. Eu quero que ela vá lá para me contar a história dela. E se a galera estiver recebendo dessa forma, para mim, eu fico satisfeito com isso. Que legal. Bacana. Não é só, tipo, levar algum personagem, né? Você vai levar alguém lá, um ser humano, uma pessoa que vai deixar Sim, uma eu mensagem. quero. É, Eu sempre legado faço pra todo cara, mesmo. isso aqui é um registro que você vai ter, como se fosse uma fotografia, você vai ter uma entrevista que você pode Sabe mostrar que para um isso neto depois. Isso é muito legal, porque eu tenho uma amiga que ela, curiosamente, oi pra mim, por favor. compartilhou que ela vem de família que era de circo. E aí todo mundo, na hora, né, que ela colocou isso no Instagram, as pessoas começaram a perguntar. Foi numa caixinha, assim, falaram, conta uma coisa sobre você, tipo... Aí perguntaram isso pra ela. E aí ela foi tentar pegar registros da família e não tinha. Ela não sabia de onde veio, ela procurou no Google, sabe? Então, tipo assim, deixar a sua história no ar, né? Tipo, falar quem você é deixar um registro mesmo, é ecoar uma mensagem, né? E para a cidade em si, nós já levamos diversas figuras lá, que são figuras públicas aqui do nosso joias do município. interior, como diz o TVT. Que eventualmente posso tentar, num projeto futuro de fim de vida, num nível de aposentadoria, de ter nada para fazer, construir um livro, tirando lições e tirando mensagens dessas pessoas que foram lá. Mas isso tem um desafio, que é me assistir. Eu tenho uma dificuldade muito grande, eu não assisto nenhum programa. Você não assiste depois? Né? A gente assistiu no começo, acho que na velocidade 2 pra fazer os cortes. É. Aí depois o Léo, no meio do programa, ele mesmo já vai...
Vai anotando, ó, falar isso aqui, dá um pode ser, corte que e tal. dá Ah, Legal. que Porque legal. senão... Pô, Não, você até vai você assistir assistir tudo, cara. assistir um Eu podcast de 5 cinco horas. Não dá, Pra mano. fazer 3, Não, 4. tá louco. Caramba. Eu- Quem que Eu vocês já vivi levaram o que foi 5 momento. horas? Gustavo Lázaro. 5 Não horas, foi do Gustavo? Bruno? Do Não, do Bruno. Beto Fredo? Beto Fredo foi 4,5. Gustavo lá tem que ser feita essa menção honrosa aqui, que eu devo tudo a ele, o nosso programa, na verdade, porque ele nos permitiu conseguir a monetização de uma maneira muito rápida, Legal. porque acho que a gente tinha 300 300 inscritos e ele fez um engajamento muito legal com a gente. Ele ficou durante a semana inteira ensinando os seguidores dele no Instagram a acessar. Ele postava o link do canal para se inscrever, um monte de coisa. Que massa, velho. Acho que foi para 1.300, Foi pra quase 2.000. foi para quase 2.000 inscritos. Que legal, Deu né, certo. gente? Que 40 bom, mil A gente ainda tem visualizações. pouco inscritos no 40 canal. mil visualizações o vídeo dele. E uma Mas coisa... era uma pretensão que tinha também, que é mais, nossa, vou monetizar, isso não serve pra bosta nenhuma. Tipo, no começo você fica lá, né? A gente tá com acho que quase 500 inscritos. Tipo assim, você fica naquela expectativa, né? Não, vou chegar a 1.000, Essa tem que semana bater eu consegui, 4.000 e tipo, tal. 15, tipo, você fica assim. Mas depois você vê até o próprio Thiago Patroc falou, cara, que assim, a monetização do YouTube é complicada, cara. Tipo assim, complicadíssimo. ó, ele tem mais, acho que 130 milhões, cara, de visualizações. E como 130 milhões. milhões. Não, você faz dividido por 1 a Então, 4 só, dólares, tem que ver então, qual que é o RPM. Só que aí os shorts é uma monetização bem Menor. abaixo do que, entendeu? Porque é E um aí tem vídeo questão, curto. vídeo curto. Então, tipo assim, ele falou, cara, primeiro mês acho que tirou R$800 também, entendeu? Então, O que você faz com Então, R$800? Você paga um aluguel? E é uma pica pra Cara, produzir esse mano, conteúdo que olha ele deve quantos fazer. Ele milhões, deve velho. produzir conteúdo pra caralho, não Ele vale a falou que ele pena. trabalha muito. não, todo dia ele tem shorts, acho que é 2 ou 3 vídeos longos, né, tipo 10 minutos por semana. Mas dá R$800 só de shorts ou ele tá tirando R$800 por mês de YouTube? Não, tava no começo, Ah, né? Hoje tá. eu não sei te falar, Ah, hoje eu não sei, Chegou assim mas... pra tirar. Não, porque senão Isso. não compensa. Então, não não faz- compensa. Pelo Faz tempo que você tem que dedicar pra produzir conteúdo diariamente por E R$800, assim, e não é só a questão de produzir o conteúdo. Por exemplo, ele vai comprar os panetones, igual esse é o deu exemplo. Ele precisa comprar os panetones. Cara, ele ninguém Panetone- não ganha das empresas. Mano, e todo dia ele posta. É um produto diferente, entendeu? Então, É. Tudo que a gente quer fazer na internet é um desafio muito grande, cara. Ainda mais se for regionalizado, como é o nosso objetivo aqui. Tem um teto as coisas, eventualmente. Porque tudo, eu vou irritar, vou fazer um vídeo de 1 milhão de visualizações. Como que eu vou fazer outro? Aí Não você tem uma fica- receita. se Você você fica não manter você- uma é. constância... Não, mas cara, eu não tenho, porque tipo, vai ser um conteúdo irreverente, alguma coisa que marcou. Mas eu não... Ah, semana que vem o Franley aqui, que é famoso e vai conseguir fazer outra coisa. Não tem. E também, assim, parece que você fica querendo se bater a meta, né? Tipo, esse aqui eu fiz 1.500 visualizações. No outro você quer fazer 2.000. Não é assim. Não. Vai muito de quem tá ali, cara. Ó, pra você ver Convidado. como que essas Quem faz questões de- conteúdo é o convidado, na verdade. É, difícil da galera bem como o entender Matheus isso. falou. Isso. Você vê como que quem faz conteúdo é o convidado. A gente teve 2 casos lá. Um caso, que é o... Aquele do astrólogo lá, é o Paulo? Do mundo curioso. Ele tem um canal no YouTube também, Facebook Astrônomo, lá. né? Astrólogo é de signo. Enfim. Ele é astrônomo. Ele tem, tipo, uma certa relevância na internet, então... Aham. E ele é de Jales. Tem 500 mil seguidores, se não me engano, no Facebook. Caramba. Facebook. Então, Ele tipo tem assim... um negócio de filmar a luz, de filmar os astros. Muito da hora. Que E massa. aí, ele foi um dos vídeos nossos tirando do Gustavo, um dos mais assistidos. Tinha quase 3 mil visualizações. E aí, do outro lado, a gente tinha um cara famoso a nível nacional, que é o Arthur Duval. Sim. Foi lá. Ele e o Renato, se não me engano, que é o nome do rapaz lá. Né? Renato Batido, MBL. Esses caras foram lá. Esse cara foi eleito, Renato, inclusive? Não foi. Não foi? Acho que ele não teve 20 mil votos. Oh, coitado. Então, tipo assim, você coloca Meio treta, mas um com- cara, tipo... Com relevância nacional, o outro que é de Jales. De Jales, beleza, tem uma certa influência na internet e tal. O vídeo do Arthur Duval lá e dos meninos não chegou aos visualizações que teve o do Paulo. Você vê, cara. Então, tipo, É assim, a gente teve um caso São os bem improváveis, né, parecido, cara? São os improváveis. A gente trouxe o Cleiton, né? Inclusive ele foi lá com vocês, o Cleiton do teatro. Sim, Cleiton e o Cleiton Igor, Campos. né? Ele não tem ninguém no Instagram dele, sabe? Não tem muito seguidor e tal. O vídeo dele foi um dos mais acessados nossos. Mas né? aí Sim. que tá, ele é influenciador, não na internet. Não É, na uma internet. pessoa no ambiente que influencia. dele. Só ali na escola de teatro todo mundo viu. Todo mundo. Tem Com 200 certeza, pessoas. É o com ambiente certeza. dele, E cara. outra, ele ficava postando para as pessoas verem o vídeo. Depois já tinha ido. Então, ao ar. quantos convidados fazem isso? Então,
Não faz. Aí a gente teve uma Não, pessoa, tem um gente outro que não convidado. assiste nem o dele mesmo. Exatamente. A gente teve um convidado que tem muito seguidor nas redes sociais todas. No YouTube, no Instagram. E acho que o vídeo dele foi um dos menos acessados até hoje, né? A gente ficou assim... É bom pra muito gente saber, estranho, né, que, cara? eu falei, seguidor não significa muita coisa. Não. Ainda mais nessa época de comprar seguidor e tudo. Tá louco. É muito a questão O do povo conteúdo, manipula cara. mesmo. Não adianta. O conteúdo que o cara tá Eu entregando. nem consigo entender, cara, aquilo ali é um número. Tipo, o que adianta você ter lá 5 mil seguidores que ninguém engaja com você, tipo, os comprados. Você pode ter 500 seguidores e todo mundo tá Todo ali. mundo interagia. Tipo assim, aí você tem 5 Engajar. mil e 200 interagem com você. Não faz muito sentido pra mim. 50, né? Não, Verdade. não vira. A gente, no início, a gente via vários sites vendendo inscrito de YouTube. Os caras, a gente falou, meu, você vai comprar isso aqui pra quê? Eu não consigo traduzir isso. É, Tipo, em como que eu vou audiência. vender? Olha, eu comecei um podcast e já tô com 10 mil inscritos. Faz uma Aí tem um propaganda vídeo lá com comigo. 200 visualizações. Caralho, mas 10 mil inscritos, 200 visualizações. Começou agora, pô. Então, assim, números... São só números. Acho que a gente podia ir pro nosso momento, hein? O Vai. que você acha? Bom, Vocês têm um momento juntos É, no podcast. A gente tem 2 momentos 2 aqui. momentos. Mas aí cada um vai ter o seu momento pra É. vocês. Bom, a gente tem um momento sinônimos aqui no nosso podcast. E o momento sinônimos é o seguinte, a gente separou algumas palavras. Nossa, ainda bem que ele ia explicar que é sinônimo, não sei. Brincadeira. A gente separou algumas palavras que a gente acredita que é importante para a vida. Uhum. E a gente vai falar para vocês e a gente queria ouvir de vocês o que realmente significa para vocês e tal. E a primeira palavra, então eu vou falar pro Franley e depois pro Matheus. Gostei bastante do seu momento. Vamos lá. Família, o que representa para você? Cara, pra mim, família é base de tudo. Ponto. Pra mim, é base de tudo. É o alicerce que eu tenho hoje na minha vida, né? Então, tipo, como eu moro com os meus pais, então família são tudo que eu tenho hoje, né? Não sou casado, não tenho filho. Então, pra mim, hoje, família ali, pai, mãe ali, tudo pra mim, tudo na minha vida. E você, Matheus? Pra mim vou colocar não é sinônimo, mas 2 palavras. É transformação e adaptação. Os momentos da vida vão mudando, todas as pessoas mudam, mas dentro de casa nós também temos mudanças. Você sai de casa para estudar, volta, seus pais envelhecem, adoecem, e você tem que entender, compreender o que significa se adaptar aos novos momentos para poder auxiliá-los, ser auxiliado também, isso eu digo também num relacionamento amoroso, com um namorado, qualquer coisa do tipo. Você tem que entender que a vida vai mudando e você precisa se adaptar para continuar tendo uma família saudável dentro do que a gente entende por razoável, com harmonia e tudo mais. Acredito que é isso, é poder de capacidade de entender a mudança das pessoas e o tanto que isso é importante para você conseguir evoluir. Muito Show. bom. Vou agora começar com o Matheus, então. É Trabalho. o seu momento agora, ou não? Ainda Oi? é o mesmo ainda. É Eu quero mesmo. saber. Tem outras palavras. Entendi. Trabalho. Trabalho. Não A gente sabe o que pode- é isso, né, Matheus? Não, eu tô tentando... eu já entendi o trabalho de diversas formas distintas. Especialmente quando comecei na advocacia, vi aquilo como uma forma de tentar fazer justiça, de entender a justiça ingenuamente, de que através do meu trabalho conseguiria mudar alguma coisa. Fiquei muito desapontado com isso. Na verdade, mas eu vi isso jovem ainda na advocacia, no 2º ano de faculdade, já sabia que era uma merda, aquilo lá que não servia para nada. Entendi o trabalho depois com outra perspectiva, o trabalho me auxiliando a ter a vida que eu queria, e não o contrário, como era em São Paulo, do trabalho predominantemente ditando como era a minha vida, com pouco tempo para viver fora disso e tudo mais. Hoje eu vejo o trabalho como você tem que fazer um binômio de necessidade e possibilidade, onde ele vai permitir você ser o mais completo possível fora dele. Esse é o motivo de eu ter mudado de São Paulo para Jales. É ele ser a sustentação para eu poder conseguir desenvolver a minha parte pessoal fora dele. E pra você, trabalho?
Cara, pra mim Eu trabalho... desenvolvo a coisa filosoficamente. Tem todo Eu demoro é pra falar. diferente, Né? é diferente. Eu Não penso. dá pra te assistir em 2x. Eu Tem que... Um X, você vai... penso. Cara, eu vejo o trabalho como... Faço, é forma de renda. Olha, como eu pago minhas contas. É, O cara quer uma resposta filosófica, Juninho. Pensa. Cara, eu não sou esse cara, eu não vou ser esse cara que vai dar essa resposta. Mas pra mim, trabalho é a forma que eu tenho pra poder construir o que eu quero pra minha vida, né? Então, no caso, poder dar uma estabilidade financeira pra minha família, ter o carro que eu sempre quis, eu conhecer lugares que eu sempre gostaria Realizações. de realizar sonhos, né? Então, pra mim, trabalho é isso. É a forma que eu tenho pra chegar para alcançar esses sonhos. E pra você? Me perdoa. Eu vejo o tô trabalho acostumado. assim. Não. Né, tem que tá sendo pra Porque mim, eu queria saber, trabalho. porque na verdade o trabalho em si significa basicamente isso aqui que ele diz. Mas eu quero ver você filosofar agora. Não sei se eu vou filosofar, mas eu vou falar o que é pessoal, né? Trabalho pra mim é uma forma de ganhar a vida. Eu acho que o trabalho é importante, né? A gente quer construir coisas na vida e a gente vai conseguir através do trabalho. Mas ele nunca vai ser o mais importante. Nunca. Eu faria, tipo assim... Mas tem pessoas que vão te responder que é. Sim, mas aí eu Só respeito. visão. Eu Bom, respeito, Tem né? gente que vive Sim, aquilo ali de uma é. maneira tão apaixonada. Que Não, e já trabalho é a aconteceu, vida, já. né, da pessoa. Mas Fala, pra mim, cara, eu trabalho a minha vida e a gente tem que respeitar. E é isso aí, a gente tem Work que ir pra hard, luta play mesmo. hard, né, Bolinha? Fala. Volto pro Franley, então. E lazer? Beach tennis na vida dele. Simplesmente, se perguntar pra um homem lazer, beach tennis. Beach tennis, 24 horas por dia, o homem tá jogando beach tennis. Que nada, que nada. Cara, lazer. Eu gosto de várias coisas. Mas assim, lazer hoje, eu preciso todos os dias de ter esse momento de lazer. Quando eu era mais novo, quando eu comecei a de fato trabalhar, eu só trabalhava. Então, tipo, eu estudava à noite e trabalhava durante o dia. Então, tipo, eu não tinha lazer todos os dias. Então, tipo, eu tinha lazer de finais de semana. Hoje, eu preciso ter um lazer todo dia. Beach tennis. Então, tipo, o dia de beat e tudo mais. Por quê? Porque como eu trabalho com publicidade, com criação, eu preciso desse momento de Sim, lazer sim. para minha cabeça tá no outro dia mais leve, não só com aquele negócio de trabalho e canseira. criatividade, né? Então, para mim, lazer é muito importante hoje, porque depois de um tempo eu entendi que eu precisava disso, não só por jogar beach tennis ou algo do tipo, mas eu precisava desses momentos comigo, porque como eu trabalho com essa questão de criatividade e tudo mais, eu precisava estar com a minha mente muito bem alinhada com isso. Então, para mim, lazer hoje é fundamental na minha vida. Eu preciso disso aí todos os dias. Por isso que as empresas grandes, a maioria, tem salas, né, de games. Até mesmo o cara, assim... Eu fiz estágio Porque o cara- numa agência de São Paulo, numa empresa de São Paulo, que, pô, tinha videogame, ping-pong, puff. Bilhar, Claro, paraíso. Você onde você encontra isso em Janos? escorregador, lá na tribuna. Ah, Rapaz, tem um sofazinho lá pra nós dar uma deitada. já dormi muito nele. Você pode mudar isso lá, né? Já começa agora, já. E você, Matheusão? Vou numa outra perspectiva que é do que eu mais aproveito como lazer hoje, o que é mais prazeroso pra mim nesse aspecto. Antigamente era tomar cerveja, agora eu tô parado, mas é tomar cerveja e fumar panheiro sentado com meus amigos. Não precisa ter mais nada, absolutamente nada. Ele sabe que eu Já te tenho faz dificuldade de ficar dentro de casa. Nossa Gosto sempre de Senhora. estar com outras pessoas. Então, o lazer pra mim significa eu ter mais alguém para compartilhar qualquer tipo de momento. Pode ser um jogo de tênis, pode ser tomar uma cerveja, jogar no computador. Mas eu acho que o lazer, para ele ser completo para mim hoje, eu preciso estender ele com mais alguém. Eu não gosto de ficar sozinho, talvez seja isso. Parabéns, você não filosofou. Um pouco. Um pouquinho. Mas eu concordo com você, eu acho isso muito importante. Pega ali, ó. Pega Não, ali, aqui, ó. ó. Tem mais aí? Vamos lá, então. Matheus, de novo, vou voltar para você. Dinheiro. 12 vezes no crédito. Eu acho que A realidade de todo isso brasileiro. é né? bem particular de
Eu nunca fui muito materialista, assim, de... eu quero ter tal carro. Eu nunca pensei assim. Eu acredito que o dinheiro, a partir do momento... Isso, na verdade, ele é até um estudo científico que ele chega num determinado momento que ele muda muito pouco a sua vida. Então, se você conseguir chegar num patamar onde você consiga ter uma vida confortável, que você consiga, sei lá, viajar 1, 2 vezes por ano, e se você quiser ter filho, que você consiga também trazer uma qualidade de vida para o seu filho, é o necessário. Eu não sou aquele cara acumulador, assim, que... Nossa, eu quero ficar muito rico. Eu nunca tive essa pretensão, nunca pensei assim. Eu entendo que você tiver uma base saudável e sólida, já é o suficiente o que você conseguir. Além dali, tá ótimo. Mas não sou a pessoa que moveria mundos para a hora que eu chegar nessa etapa, que eu entender que é razoável, eu querer muito mais, se aquilo lá significar poder para mim. Isso para mim... Eu acho que é bem por isso aí mesmo. Eu também não sou esse cara que... Putz, quero ficar milionário, quero... Tipo, não. Mas eu acho que a questão do dinheiro tá muito alinhado à questão do trabalho pra mim. Que o dinheiro é consequência de trabalho. De um trabalho bem feito. Então, se eu fizer um trabalho bem feito, eu vou ter dinheiro. E o dinheiro eu vou conseguir executar realizar os sonhos que eu sempre quis. Então, cada um vão seguindo, né? Então, também não tem essa pira de, puta, quero ficar muito milionário. Eu quero fazer o que eu sempre quis, o que eu sempre sonhei. Feito isso, cara, tá ótimo pra mim. Na vida não importa tanto que você ganha, importa tanto que você gasta. Eu acho Você pode assim, viver uma vida bem frívola, bem tranquila e ser uma vida muito completa. O dinheiro ele não significa felicidade, nem completude em nada. eu acho que, resumindo assim, o dinheiro te servir, né? Você não servir Virar a o ele. dinheiro. Sim, E esses dias, até eu falei esses dias, que o dinheiro ele vai potencializar quem você já é dentro, cara. Se você é uma pessoa ruim, você vai continuar, você vai ser pior. Se você é arrogante, você vai ser pior. Sim. Entendeu? Agora, se você tem um bom coração, você gosta de ajudar as pessoas, você só vai transbordar isso que tá dentro de você pra fora, só isso. Eu quero ser uma pessoa viajada, então vou ser mais ainda. Vai lá. E um tema polêmico aqui, política, Franley. Quero nem saber. Quer não? Não me posiciono. Eu votei nulo, porque essa responsabilidade não seria minha. Tem motivos diversos para odiar os dois. Falei que essa pica não ia ficar nas minhas costas, por mais que os dois ia ser atacado pelos dois lados. Tô disfarçado de petista aqui hoje. Mas na verdade não é. Não é, gente, pelo amor de Deus. Eu ia vir com boné também, mas os caras falaram que tá muito na cara. Mas não é. É de um time de futebol americano que eu torço. Muito triste, momento político que nós vivemos agora, muito triste, foi triste antes, vai continuar depois. Eu tenho uma visão muito pragmática sobre essa questão. Muda muito pouco para nós que estamos aqui na ponta, que não somos muito ricos, acredito que vocês não conheço, são também não sei. Mas para quem tem muito dinheiro, esse cara vai conseguir continuar sempre melhorando. Para nós que estamos aqui na ponta, a coisa vai continuar uma merda. O orçamento secreto vai continuar igualzinho, o povo vai continuar roubando a gente, colocaram lá de novo quem nos já roubou muito. Então, para mim, a mudança política, eu já falei isso aqui no programa várias vezes, demanda muito tempo, é geracional, é coisa de 30, 40 anos para a gente conseguir ter uma seriedade na política aqui no Brasil, que significa as crianças vendo como já foram feitas as coisas erradas, tendo consciência social cada vez maior, que eu acho que isso é muito importante. Mas demora muito, e até lá eu não quero nem saber, eu leio muito de política, eu sei todas as merdas que estão acontecendo, mas eu não tô nem aí. Pra mim, o que aconteceu hoje, eu vou tocar minha vida, vou tocar minhas coisas. Vou ter que trabalhar do mesmo A jeito. vida segue, a gente tem que Se trabalhar. não tiver influência pagar direta conta. no que eu tô fazendo, por mim pode acabar um. Infelizmente, não tem... A gente sofre muito se você quiser viver isso. Você arruma desavenças pessoais, briga com todo mundo. Familiar, Não compensa. nossa, não é verdade. Não compensa. Deus, Matheus, vou começar com ele, porque ele acabou de falar. Como que eu vou colocar isso aqui? Eu não tenho religião. Eu acredito que todos os deuses podem existir. Basicamente, eu acho que é essa visão agnóstica, não é? Eu acredito muito em ciência e tudo, e eu acredito que todas as religiões elas podem existir, podem estar corretas. Eu respeito a coexistência entre todas elas. Eu respeito... Na verdade, eu já falei isso lá também. Para mim, a religião em si, uma igreja, não importa qual que é o tipo dela, ela é uma das coisas mais importantes que existe na sociedade.
Porque ela é o único meio de estudo de um ser humano que sai da escola. Às vezes você pega uma pessoa que faz 18 anos, ela não segue numa faculdade e tudo mais, ela nunca mais vai ter um estudo contínuo. Mas se ela vai numa missa, se ela vai num culto evangélico, se ela vai num centro espírita, qualquer coisa que ela faça, ela vai se desenvolver pessoalmente, semanalmente, ela vai estar ouvindo uma palavra, ela vai estar ouvindo alguma coisa. Toda minha família é religiosa, faz um bem gigantesco para eles, respeito demais, entendo todo o bem que faz. Mas é o que eu falo pra minha avó, ela fica puta comigo. Eu nasci sem fé, eu acho. Nunca consegui, não é uma coisa que eu tive pra mim. Se você acredita nisso, é a sua fé. Eu tenho fé que não tem fé, na verdade. Que Mas não é a existe sua a fé. Você entende? Porque Sim. fé é acreditar. Sim. Mas o meu ponto principal de religião, que eu sempre falo, eu acredito que todas podem estar certas. Eu sou o cara mais... Sua avó é o quê? Você que foi criado por ela? Não, eu morei com minha mãe também, mas tô brincando. Minha avó, eu tenho evangélico predominantemente. E eu prefiro entender dessa forma, de ser bem questão de ciência, que a gente tiver comprovação. Se Jesus Cristo aparecer aqui amanhã, vambora, tá tranquilo. Só que eu também respeito os outros pontos de vista, porque na sociedade milenar de muitos anos, eu entender que uma tá certa, muitas vezes eu vou ter que excluir um pensamento de outro 1 bilhão de pessoas. Então, eu sigo essa linha de muito respeito com todas, sei o bem que faz. Essa questão do estudo semanal, para mim, é importantíssimo. O cara fica durante 30 anos, que se desenvolve pessoalmente, é gigante isso. Mas eu, particularmente... Mas eu falo Deus abençoe, eu uso muitos jargões demais. Eu não tenho muito o que falar sobre isso. Eu também não sigo nenhuma religião. A minha mãe é evangélica, vai todo domingo. A minha tia tem uma igreja. Faz o merchan dela. Qual que é a igreja dela? Putz, Nem ele sabe. acho que é a Catedral da Família. Ah, sim, é da Rosana? Ah, sim. É a Catedral da Família, é isso. Ali onde era a usina. Isso. Aham. Um lugar até meio... Onde já aconteceu tantos pecados lá, né, na época. Né? Ô, longe, né? Ué, usina? Ué, mas Jesus, ele vem pra renovar a energia, ele perdoa Aí, qualquer ó. coisa, meu irmão. Então, tipo assim... Tá Ele vendo? acredita. Até Ele o tá- final do programa. Não, é o que dizem. Sim, é isso mesmo. É o que dizem. Eu não estou, assim, também não sigo nenhuma religião. Eu tenho a minha fé, né? E pra mim só isso basta. Não sigo nada. Então não tenho nem muito o que comentar sobre. Mas eu não sigo nenhuma religião. Eu tenho só a minha fé, a minha e... Mas também fala Deus te abençoe. a gente fala. Fala bastante. Faz Não, uma mas isso é jargão. tranquilo. Mas eu gosto muito desse assunto. Muito mesmo. É. Que eu não vou... gostei da sua resposta, Eu não vou ficar inclusive. elaborando aqui, porque é Quem que complicado. foi lá da igreja? Foi o professor, da igreja? pastor Pastor Marcos. Marcos. Ah, Pastor Marcos. Pastor É super Marcos. gostoso conversar com ele, Eu inclusive, sobre não isso. estava no dia, eu acho. Mas eu, no final, tive uma discordância grande com ele, mas talvez eu não tenha entendido errado. Talvez eu tenha entendido errado qual é a filosofia dele. Porque do acordo que ele estava construindo com a gente, é uma filosofia muito de construção do casal em si. E a leitura que eu estava fazendo lá é que o filho ficava relegado a segundo lugar nesse posicionamento familiar. De que tanto perante a mulher e o homem, os dois eram mais importantes do que a própria criança, num cenário como esse. Eu não sei, talvez eu tenha entendido errado o que ele estava construindo, mas se é efetivamente isso, aí eu já tenho uma visão diferente dele. Mas, gente, já era no final do programa, eu fiz essa pergunta para ele. Se eu tivesse que escolher sua esposa, se eu fizesse, escolheria quem? Aí eu falei assim, não precisa responder, não. Vamos continuar Mas aqui. olha, eu entendo isso também é ensinado, porque, tipo assim, eles falam assim, né, que os filhos vêm, mas eles vão. Eles vão. Porque você cria filho pro mundo, né? Pra eles saírem de casa, construir suas próprias famílias e assim sucessivamente. Mas é muito complicado, a gente tem um filho, né? É difícil eu olhar assim pro Israel e pro meu filho e falar assim, eu escolho, ter que escolher alguém, sabe? É Não, difícil. é muito Não, mas eu complicado. entendo, Mas eu é que do entendo. jeito que ficou construindo, ficava num segundo plano muito grande. E mesmo durante, por exemplo, se estivesse dentro de casa, mesmo a criança. E eu entendo que você tem que colocar num nível de igualdade e muitas vezes até mesmo proteger a criança, que ela é muito mais frágil do que um adulto, Sim, que é com responsável, certeza. consciente Não, pelas prioridade, suas né? ações e tudo mais. Mas é um assunto. Mas eu já tentei demais levar pastor. Não tentei, não. Eu já tentei levar o meu tio, é o pastor Honório, lá Sim. da Vige. Sim. Eu não sei se... Eu acho que a minha avó já pedi Conheço. para ela chamá-lo.
Ele não Já foi, mas pediu, outro dia eu fiquei na rádio um tempão conversando com ele. Eu adoro conversar sobre esse assunto, cara, porque mais de uma maneira mais longa pra gente conseguir articular Sabe que sobre isso. a sua resposta, né, sobre Deus me fez lembrar de um amigo meu. Eu trabalhei com ele lá em Rio Preto. Ele falava assim, que a religião, ela é importante para a questão moral da pessoa, tipo assim, saber que esquece lei, assim, a lei dos homens aqui, mas saber que tem alguém que, tipo assim, os ensinamentos da igreja sobre Deus e tal, que tem algo errado, faz com que as pessoas, moralmente, não saia por aí matando, estuprando, entendeu? Porque ela sabe que aquilo é errado, ela acredita naquilo, então... Mas é que eu entendo, eu falo sobre isso também. Só que aí eu entro numa outra ponta. Eu falo, mas você, para ser uma pessoa correta, para ser uma pessoa moral, uma pessoa ética, uma pessoa boa, caridosa com todos, se a gente vivesse em um mundo onde não existisse religião, um desenvolvimento natural humano, a gente ia entender esses princípios sem a religião. Eu consigo ser a mesma pessoa que uma religião desenvolve moralmente e eticamente, mesmo não frequentando a igreja, entendeu? Isso são valores internos que a gente desenvolve. Uma sociedade sem religião era para todo mundo também não roubar, não matar, Sim, são com coisas certeza. da própria raça humana. Aí volta naquilo que eu te disse, mas ela é muito importante. Porque nem todas as pessoas têm esse posicionamento, têm essa visão. E ela auxilia muito nessa questão de construção de caráter, construção de moral. É muito importante, muito mesmo. Seguindo, então... É isso aí. Então a gente vai pro nosso último momento que a gente tem aqui. Cheio de momentos, né? Que é o nosso momento ecoar. A intenção, Você fazia isso com o Ebenezer, né? Ficou aí. a intenção desse momento é o seguinte: a gente vai deixar. Imagine aí que esse microfone e essa câmera aqui vai estar transmitindo pro mundo todo. Amém. E só vai ter o Franley. E depois a gente deixa um momento para você, Matheus. E a gente queria deixar aberto para você dar uma mensagem, ou algo que tá no teu coração, algo que Se quiser assim, começar pelo Matheus, né? Algo- Não, eu já sei o que eu vou falar, mas se eu Algo- falar uma coisa, ele vai usar o que eu vou falar, não, então entendeu? deixa o Então eu vou Franley deixar ele primeiro. falar. Ô, Franley, algo que vai realmente ecoar, porque a nossa intenção é Sim. essa. É através da história de vocês ecoar o que tá no coração de vocês. É igual vocês falaram, né? Entendeu? Deixem, então, esse momento pra fazer o registro pessoal. E É, Últimas considerações. é, Pode falar. algo que tá no teu coração, algo do seu trabalho, algo que você queira deixar aí pro mundo. Cara, vamos lá. O que eu posso dizer aqui? O que eu posso dizer é que quando a gente vai crescendo, né, a gente vai passando pelas etapas da vida, a gente vai aprendendo muitas coisas que na época a gente não entendia direito, né? A gente ficava bravo com os pais porque falava de tal coisa e a gente não achava certo e tudo mais. Conforme a gente foi crescendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo. E tinha uma coisa que eu sempre ficava meio bravo com os meus pais, que era a questão de pedir as coisas e eles não darem, né? Ah, não é assim que funciona, não sei o quê e tudo mais. E eu sempre, desde muito moleque, queria trabalhar para eu poder ter essas coisas, né? Então, eu sempre tentei ajudar meus pais lá, de alguma forma, a tentar ganhar algum dinheiro para poder fazer tal coisa. E conforme eu fui crescendo, eu aprendi o valor do trabalho e aprendi a dar o valor no dinheiro para poder comprar as coisas, para poder fazer as coisas que a gente quer. Tipo, acho que a minha mensagem principal aqui é, cara, se você quer alguma coisa, se você sonha com alguma coisa, só depende de você. Vai atrás, que só depende de você. Eu queria muitas coisas quando eu era mais novo e meus pais, não vou dar. Se você quiser, vamos ter que trabalhar. Tipo, não ajudava na roça, mas trabalhava de alguma forma. E foi dessa forma que eu encontrei para poder comprar, para poder ter o que eu queria, ou fazer o que eu queria. Então, tipo, não dependa dos outros. Se você quer algo, se você quer construir algo, se você quer ser alguém na vida, cara, só depende exclusivamente de você. Vai atrás, corre atrás, que não vai vir ninguém aqui e falar assim, ô, você quer tal coisa? Toma aqui. Não é assim que funciona, não vai cair nada do colo. Você não depende exclusivamente de você. Então, acho que minha mensagem é essa. Show. Não... vai virar um corte. Vai. Meu momento ecoar significa fazer amizades, construir o máximo de relacionamentos que você conseguir na sua vida. E eu dedico esse programa, então, ao meu amor pelo Franleizinho. Esse menino revolucionou a minha vida.
Desde que nós começamos esse projeto, conheci pessoas maravilhosas que hoje tenho como grandes amigos. Isso volta naquilo que eu te disse do lazer, que é compartilhar momentos com as pessoas. Isso é uma das coisas mais importantes da vida, a gente ter pessoas que podem agregar com a gente, pessoas que nos passam segurança e tudo mais. E ele me trouxe uma nova turma. Todos meus amigos de infância tinham ido embora daqui de Jales. Quando eu retornei para cá, eu fui muito acolhido por eles, por toda a turma deles. E através disso nós conseguimos esse primeiro projeto nosso, que é o podcast. Através dele eu consegui outras amizades que me proporcionaram outras coisas também. Então a minha mensagem fica para você construir o máximo de relacionamentos possíveis. Conheça pessoas, valorize-as, entenda-as. Volta naquilo também que elas mudam com o tempo. Você tem que se adaptar. Você não pode ter um egoísmo muito grande de achar que tudo é você. Mas a minha mensagem maior é: deixa tudo de lado e construa bons relacionamentos e boas amizades na sua vida, porque isso, para mim, é o que tem maior valor, é o que você vai conseguir carregar por muito tempo e não depende de outra coisa. O seu grande amigo, ele não quer saber se você tem dinheiro ou não, se você vai fazer um churrasco ou não, se você vai jogar beach tennis ou não. Ele vai estar ali com você para o que você precisar. É isso. Muito bom. Outro corte. Show de bola. Muito bom mesmo. E é isso aí. A gente queria agradecer vocês. Nossa, agradecendo. Foi muito bom ter vocês aqui. Conhecer a história de vocês aí, do Faz tempo já que a podcast. gente tava querendo chamar. Eu falei pro Israel uma vez, né? Vamos chamar os meninos e tal. Eu chamei ele. É, ele O falou, homem ele falou. ignorou. que isso. Não, Na verdade, eu acho que eu era até bloqueado no Instagram do EcoCast. Falei pro Franley, eu não sei o que acontecia. Ele não Eu conseguia. não Não, encontrava. acho. E eu ia no negocinho e não conseguia clicar. Você Sério? acha, cara? Bizarro. Aí eu vinha, pegava meu telefone. Aqui, mano, tá? Você Não, aqui. não é não. Mas Bom, fica o Pelo menos convite. por nós, né? Porque a gente Na Não, isso é as coisas do Instagram. Eu tô verdade, zoando, é tô muito fazendo bom. plano. Não, É que aqui eu fiz um programa sem fazer piada, mas lá eu faço muito. Na verdade, assim, eu acredito que a gente tenha que se apoiar, né? Pra que a nossa plataforma Até cresça, mesmo, né? como É. vocês falaram, para que o podcast aqui em Jales cresça e... Quanto acho mais que é isso tiver, aí, quanto cara. mais gente saber conhecer, o que melhor. é e ter conhecimento é muito melhor pros dois, né? Fica o convite pra vocês irem lá na primeira Tá. semana de Vamos. janeiro, na segunda. A gente já começa o Vamos. ano Vamos. ouvindo aí do outro lado. Que é a Com parte certeza. que eu sou melhor, que é pra fazer as perguntas. Não, mas vocês foram bem demais, pô. Foi legal. Gente, Era muito obrigada. estranho ficar desse lado. É, né? É, né? Obrigada por ter desprendido esse tempo aí de vocês. Foi muito vindo bom, até hein? aqui. Foi muito bom mesmo. A gente vai fazer outros programas juntos aí. Fazer vários Tamo colados junto, aí, gente. junto. Com certeza. Gente, brigadão. Que Galera, Deus vamos recuar. Curta aí esse vídeo. Deus Se abençoe inscreva. a todos nós. Tamo junto. Ó, Deus abençoe também vocês. Manda Abraço. pro titio, pra titia, pra vizinha. Periquito, pra todo mundo pra aí todo da sua mundo. lista. Valeu. Seguir, curtir, compartilhar o conteúdo. Isso. É isso Valeu. aí. Tchau, tchau. Echo.